Olá, tudo bem? Verificando conexão. Esperar o povo entrar. Como é que está o áudio? Está me ouvindo bem? Tudo bem? A Grazi, dê uma cena aí, Grazi, tá? Se estiver me ouvindo bem. Tudo bem? Vamos dar início então. Oi, Silmara, seja bem-vinda. Tudo bem? Vão acenando aí se o áudio estiver tudo ok, tá? Sejam bem-vindos, uma ótima noite para vocês que estão me assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é de praxe, para quem for assistir que vai ficar gravado, tá? Para quem ainda não me conhece, vai estar disponível no meu Instagram, arroba Saulo Hipnose Clínica. Vai ter no meu canal no YouTube, Saulo do Paulo, só digitar lá no YouTube, já vai ter umas fotos minhas lá. Olá, tudo bem, pessoal entrando? Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Vai estar disponível também no meu Facebook, tá? Esse material. Então, o assunto de hoje, olá, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje, como mencionei anteriormente, será sobre crenças. Crença não necessariamente, quando eu falo crença, a crença religiosa, mas sim crença em relação àquilo que você acredita, aquilo que é uma verdade absoluta para você. Olá, tudo bem, Agnes? Tudo bem? Juninho entrando, tudo bem? Sejam bem-vindos. O meu objetivo hoje, com essa conversa sobre crença, é que você consiga desenvolver uma habilidade de observar esses pensamentos, esse padrão de pensamento teu. Boa noite, olá, Artenas, Ana Cláudia, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, obrigado pela presença aí. Fiquem à vontade para fazer pergunta, participem, são muito bem-vindos. Como eu vinha falando, meu objetivo é que você desenvolva essa habilidade de observar esses pensamentos. Essa que é a ideia. Você vai começar a perceber um padrão. Olá, Carmen, tudo bem? Um abraço. Falei com meu amigo bacana hoje, saudade. Um forte abraço para ele aí. Você vai começar a perceber esse padrão. E aí, a ideia é que se você desenvolve essa habilidade, você começa a perceber esse padrão das suas crenças, você começa a criticar, questionar, você vai desafiar esse padrão de pensamento. Perceba que até agora eu falei de padrão de pensamento, falei de você desenvolver essa habilidade, mas eu não estou questionando aqui se é bom ou se é ruim, tá? Não é essa a ideia. Eu quero passar aqui essa mensagem que está tudo bem, está tudo certo. Todos nós temos um histórico de família, de aprendizados, toda pessoa tem as suas limitações, as suas crenças que ajudam ou sabotam. Seja ela magra, seja ela gorda, seja ela bonita, seja ela feia, seja rica, seja pobre. Até os maiores cientistas da NASA se deparam com seu sistema de crença. Inclusive, todos aqueles que têm uma formação acabam tendo também um sistema de crença que em algum momento da sua profissão os limitam. E está tudo bem. Não é essa a questão não é questionar, não é dizer que está errado, não é isso. A questão o meu objetivo é que depois você entenda que tem muitas dessas crenças, nós vamos falar sobre isso, muito desse aprendizado que já aconteceu há muito tempo atrás e que de repente hoje você não precisa utilizar. Tem até uma história, eu vou falar também de alguns livros. Tem uma história que você vai encontrar nesse livro aqui, do Segredo da Mente Milionária, que diz mais ou menos assim. Então estava o casal, estava preparando um pernil de porco, e aí para preparar aquele pernil de porco, a esposa começou a cortou ele bem pequenininho e colocou numa panela, que já era grande, e colocou na panela. E aí a esposa dela perguntou, tá, mas por que você cortou esse pernil? Porque ele cabia na panela, não precisava cortar. E ela falou, é que a receita da minha mãe eu aprendi a cortar esse pernil dessa maneira. Ela fazia assim. Ele falou, então tá bom, então depois nós ligamos para ela e vamos descobrir por quê.
Daí ligaram para ela e falaram: mãe, eu tô fazendo aqui fiz aquele pernil e tal, e aí o meu esposo me questionou por que eu cortei, e eu lembrei que a senhora me ensinou dessa maneira. E a mãe dela falou: filha, eu nem me lembro mais, porque na verdade quem me ensinou foi tua avó, ela me ensinou a fazer assim, então ela cortava e eu aprendi assim e te ensinei dessa maneira. Aí não conseguiram falar com a avó e tal, e no domingo a avó foi almoçar, estavam as 3 juntas lá. E aí resolveram perguntar: vó, por que a senhora ensinou que esse pernil tem que ser cortado dessa maneira para colocar na panela? Ela falou: olha, filha, é porque na verdade naquela época eu só tinha uma panelinha pequena, então eu cortava o pernil do tamanho para caber na panela. E a maioria dos nossos aprendizados, das nossas crenças, inclusive que é a maior aprendizado na nossa infância, onde nós nem questionamos, ele vem de tempos em tempos. E está tudo bem, não quer dizer que nossos pais estavam errados, eles fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham, eles ensinaram naquela época. Mas isso não quer dizer que o que servia naquela época e o que você assimilou naquela época pode continuar sendo usado para você hoje. Também é um pouco sobre isso que nós vamos desmembrar, o porquê que é mais fácil na infância e fica gravado, e hoje eu falando agora parece tão fácil, nossa, mas é só eu perceber que não é mais assim, né? Nós vamos falar também um pouco sobre isso. Você vai começar a administrar um pouco mais esse teu consciente, porque todos nós acreditamos que tudo que nós temos, o carro que nós andamos, a casa que nós temos, as roupas que nós vestimos, as coisas que nós vestimos, nós achamos as coisas que nós consumimos, acreditamos e tendemos a pensar que conscientemente nós quisemos fazer aquilo, mas nós vamos ver que não é bem assim. E para falar de crença, então, nós vamos passar pelo que é a definição de crença, nós vamos falar um pouco das causas e realidade de uma crença ou uma interpretação da realidade, que como eu falei nas outras lives, o que é real? Senão uma interpretação do teu visual, auditivo e sinestésico. Vamos falar também um pouco dessa percepção, nós vamos passar a perceber de acordo com a nossa realidade, de acordo com as nossas crenças. Vamos falar do mecanismo da seleção, que o nosso cérebro utiliza, baseado nesse conteúdo de todas as crenças. Vamos falar um pouco da defesa dessa crença, porque todos nós tendemos a defender. Perceba que se eu falar alguma coisa aqui, ganhar dinheiro é fácil. Boa parte de vocês vai começar a falar: mas como assim ganhar dinheiro é fácil? Não é tão fácil assim e tal. Quando você começa a defender esse pensamento também é uma crença. E vamos falar no final a questão da atração, que é que nós vamos atrair para nós aquilo que nós acreditamos. Dito isso, definição. O que é uma crença então? Uma crença ela é diferente de um fato. O que seria um fato? Vamos pensar. Eu tenho na minha mesa aqui uma caneta, tenho óculos, tenho capinha de celular. Vamos pegar uma caneta. Eu tenho essa caneta. Essa caneta é uma Bic. Se nós perguntar para todos os habitantes do planeta que têm um discernimento, que sabem falar, eles vão concordar que é uma caneta. Pode ser que em outro lugar, em outro país, ela tenha uma outra denominação, mas ela é uma caneta e serve para escrever. Isso é um fato, né? Não vamos entrar aqui na questão da física quântica, que no fundo não é matéria sólida e tudo mais. Não é esse o foco hoje, mas nós vamos concordar que isso é um fato. Todos vão concordar que é uma caneta, né? Já quando eu falo que prosperidade é algo espiritual, que dinheiro não é bom e nem ruim, é você que dá o devido valor para ele. Que se eu falar que relacionamentos é fácil de se manter, é fácil de cuidar, tudo isso são pensamentos aos quais causa e para você talvez não seja a mesma opinião. E isso faz parte do sistema de crença. De novo, volto a falar. A princípio não estamos falando nada que é bom ou se é ruim, apenas estamos identificando esse padrão em nós, tá? Mas cada vez que eu vou falando algo, é como se eu estivesse dando uma beliscadinha para ver qual que é a tua opinião, tá? Aí a PNL traz para nós um conceito de mapa. Como assim mapa? Ela diz que o mapa
PNL é a programação neurolinguística, o estudo mais científico do cérebro, da mente, de como que funciona essa relação com a realidade. Ela diz que esse mapa não é o território, mas como assim? Nós temos um mapa, ele é uma representação de uma realidade, uma representação de uma cidade, e não necessariamente ele é a cidade. E assim somos nós. Durante a vida nós vamos adquirindo um sistema de opiniões e crenças e entendimentos aos quais vão formar um mapa de tudo que a gente acredita da realidade. E esse mapa é meu, mas grande maioria das vezes temos a tendência de acreditar que esse mapa, essa realidade que nós acreditamos é o que é real. E aí nós começamos a nos importar com a opinião do outro, a gente começa a questionar, a gente começa a criticar, porque está diferente da nossa realidade. Então, o mapa não é o território. Num primeiro momento, tudo que você recebe é consciente, porque primeiro vem pelo crítico, você recebe essa questão, é consciente, é de você, mas quando o cérebro aceita, a tua mente aceita, ele passa a ser subconsciente, e aí ele fica lá. Ele vai criando uma pasta, um padrão daquilo para movimentar a tua realidade. Um exemplo que nós falamos, um exemplo bem clássico é a questão de aprender a dirigir. Se você dirige, hoje você entra no carro, você não fica pensando como era antes da autoescola. Agora eu tenho que engatar a primeira, tenho que achar o ponto da embreagem e eu tenho que olhar para lá. E daí você não pode descuidar da marcha, você olhar a marcha e tal. Porque você já aprendeu isso, já passou pelo teu consciente e agora esse processo passa para o subconsciente e já é automático. Assim também funciona com toda a tua opinião, todo o teu pensamento em relação à realidade das coisas. Tudo que você acredita sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre relacionamentos, sobre espiritualidade, tudo já está arquivado no teu subconsciente, porque uma vez passou pelo teu racional. E aí nós voltamos a falar, e a grande maioria era quando eu ainda era criança. Começa a funcionar, vamos usar como exemplo aquele sensor do ar-condicionado. Se você pega um sensor do ar-condicionado, nesse momento aqui está em torno de 23 graus. Digamos que você está num lugar e você quer 25 graus, aí você apertou lá no sensor do ar-condicionado e ficou 25 graus. Ele tem um sensor. Quando a temperatura passar de 25 graus, o sensor vai detectar que está passando e ele vai voltar no 25 graus. Se ele diminuir, mesma coisa, o sensor vai detectar e vai voltar no 25 graus. Teu sistema de crenças subconsciente fica mais ou menos igual a esse sensor. Ele vai ficar monitorando, ou seja, se você tem uma crença, você acredita que dinheiro é difícil de conseguir, que vender é muito difícil, vender não é para qualquer um. Esse é um pensamento, um sentimento de verdade que você tem. Logo, se você vai ir para uma área de vendas, esse pensamento vai começar como o teu sensor. Cada vez que você vai ir para vender, vai vir pensamento falando, não, mas acho que nem adianta você fazer essa ligação, não adianta se visitar esse cliente, porque vender é muito difícil, você vai perder tempo. E esse sensor vai ficar te sabotando. Isso é uma das maneiras de você começar a identificar e questionar as suas crenças. Um exemplo, as crenças são visíveis nas nossas afirmações. Eu separei algumas aqui para nós ter uma ideia. Se eu falar para você que dinheiro tem apenas 3 funções básicas, você vai falar, como assim? Dinheiro para mim? Pensa aí, o que é dinheiro para você? Qual que é a representação do dinheiro na tua mente? O que tua mãe, teu pai falava sobre dinheiro? Como que você lidava com o dinheiro? Tudo isso faz parte. Então logo você pode falar, mas como assim 3 funções básicas? Se eu falar para você que dinheiro é bom, mas, poxa, beleza, é bom, me traz alguma coisa, mas não é tudo. São pensamentos que vão vindo também, são crenças. Como eu falei, se eu falar que espiritualidade se prosperidade é uma coisa espiritual, uma coisa que é bem fácil de você quebrar a conexão com as pessoas é falar de futebol, política ou religião.
Se eu falar para você que o governo não é o principal responsável pela solução de todos os teus problemas, aí muitos podem ser que falam, poxa, mas como assim, Saulo? Como não é o responsável? Eu votei nele, é ele que tem que fazer, é ele que tem que dar um jeito, né? Tudo isso é um pensamento, são crenças. Eu posso falar para você sobre dinheiro como economista, um exemplo. Posso falar para você que o dinheiro é um meio ou instrumento de troca. Ele é uma reserva de valor e uma unidade de conta. O meio e instrumento de troca porque antigamente você tinha um boi que um calçado, você tinha que trocar uma parte do boi por um calçado. Hoje você pega o dinheiro, você trabalha pelo dinheiro, ganha o dinheiro e você pode trocar pelo que você quer. Uma unidade de conta é que você pode contar quantos você tem e quanto que a outra mercadoria vale. Uma reserva de valor é que você pode guardar ele de um ano para o outro e você tem aquele valor, claro, descontado a inflação. E aí você começa a pensar, poxa, mas pior que eu não tinha pensado, talvez por essa maneira. Ou quando eu falo para você que o dinheiro é bom, no fundo, o dinheiro é como pensar uma faca. Uma faca, intrinsecamente, ela não é boa e nem ruim. Mas tem pessoas que podem usar para passar a manteiga no pão e tem pessoas que podem usar para matar alguém. É a pessoa que deu utilidade para aquele objeto. Né? Mais ou menos nesse sentido. Outra crença também, isso envolve um pouco de religião, religiosidade, que não precisa ser pobre para entrar no reino de Deus. A grande maioria, nós temos a tendência e muitas das vezes ouvimos essas afirmações de que é mais fácil um pobre entrar, mais fácil um camelo entrar para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E às vezes a gente começa a se sabotar e fala, poxa, não, mas eu quero entrar no reino de Deus, então não quero ser pobre. São coisas que nós vamos acumulando e daqui a pouquinho eu falo também um pouco sobre essa crença, tá? Outra, que é, se eu falar para você que não existe sistema econômico socialista, também eu vou provocando um pouquinho em relação à economia. E tem muitos que vão falar, mas como assim, Saulo? Não existe sistema econômico socialista? Como assim? Eu vejo no jornal, tem a China, tem os outros lugares. E se eu falar para você que é apenas um sistema político? Que o socialismo em si, ele não se mantém nas estruturas de hoje. E que em algum momento lá na antiguidade, quando falava-se em socialismo, falava-se no socialismo pensando num auge do sistema capitalista e que para isso o sistema capitalista tinha que estar muito bem desenvolvido. E aí eu já vou mexendo em mais sistemas de crenças mais profundos. Tudo são opiniões. Algumas pessoas podem concordar, outras pessoas não. Tudo isso que eu falei são crenças, porque a gente vai acreditar ou não que é verdade. Essas são afirmações, mas as crenças também podem ser vistas em algumas frases. E às vezes as frases que nos falavam, que nos contavam antigamente. Um exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer que então se eu não levantar cedinho de madrugada, Deus não vai me ajudar. Quando eu fizer aquele curso, aí eu posso começar. Eu tenho que me preparar mais, tenho que estudar mais, fazer uma outra formação, trocar de professor, daí eu dou início, daí eu consigo. E aí você vai se sabotando e nunca começa. O céu é o limite. Você veja, parece uma frase simples, mas ela pode te limitar. E essa, o céu é o limite, faz eu me recordar. Teve uma vez uma viagem que nós fizemos, estava eu, a Grazi e minhas filhas, nós saímos do aeroporto e levava mais ou menos uma meia hora para chegar no hotel e aí fomos com um taxista. E a gente foi conversando e entrou no assunto e eu comecei a falar sobre venda, comecei a falar sobre crença, são assuntos que eu gosto muito e ele começou a gostar e foi me pedindo opinião e eu fui falando e passou a meia hora que eu nem vi. Aí quando nós chegamos no hotel, fomos descer, eu fui pagar ele, eu cumprimentei, agradeci, ele desceu, né, muito gente fina, a gente estava conversando e tal, ele me agradeceu pela conversa. E eu falei, vai em frente, vá nesse objetivo que você está, ele me falou dos sonhos dele, de criar uma frota e tal. Eu falei, não, vá nesses sonhos, porque só o céu é o limite. E aí ele olhou assim para mim e falou, não, Saulo,
Aí eu falei, como assim não? Ele falou, se você pensar que o céu é o limite, pelo que você me ensinou agora, quando eu for fazer alguma coisa que seja muito maior, muito mais alto do que eu imagino hoje, eu não vou fazer, porque eu tenho uma crença que o céu é o limite. E eu falei, ora, como diria um amigo meu, o poste mijando no cachorro. Eu falei, poxa, eu estava ensinando ele e agora não está me ensinando. Porque você percebe que por mais que você fale, por mais que você estude, todos nós temos as nossas limitações. E às vezes são tão simples, é uma frase tão simples que acaba sabotando. Porque cada vez que nós falamos, nós afirmamos, nós repetimos e vai ficando guardado. E nós nem nos damos conta disso. Outra frase, ninguém está comprando, por isso eu não vendo. Ninguém está vendendo no mercado, todo mundo está em crise. Sou gordo porque está no meu DNA, não consigo emagrecer, nem adianta começar a fazer. Tudo isso são pensamentos. Tá? Não estou dizendo, há casos e casos. Volto a falar, nós vamos entrar no contexto se é bom ou se é ruim, quando que é bom e quando é ruim. E no finalzinho eu vou falar sobre 7 crenças que você pode ter que vai te ajudar a você alavancar melhor, a conquistar mais seus objetivos, tá? Tudo isso que nós estamos falando vem do jogo interno. São as coisas, os pensamentos que te sabotam. Essa programação vai tendo um impacto muito grande no teu estado emocional, porque sempre um pensamento vai te dar algum sentimento, e esse sentimento é que vai, perceba sempre como está se sentindo em relação a algo. Se você tiver todas as técnicas, todas as ferramentas à tua disposição, mas o teu pensamento não trouxer para você a nível consciente, você não vai conseguir. Tem muitas pessoas que às vezes falam muito bem, pessoas que apresentam muito bem, entendem muito bem, mas cada vez que vai apresentar um novo produto, vai apresentar alguma coisa na empresa, vai apresentar para um cliente, vai fazer uma palestra, vai fazer um treinamento, ele fica travado porque não consegue acessar aquilo. Porque no fundo tem uma crença de que ele não sabe, que vai passar vergonha, que ele não fala muito bem, e tudo isso vai trazendo um sentimento de inferioridade e ele não consegue fazer. Esse livro aqui também, que eu mostrei para vocês, que é O Segredo da Mente Milionária, ele fala sobre o PSAR, que é um pensamento, traz um sentimento, que traz uma ação, que traz um resultado. Eu fui vendedor por muito tempo, e só depois de bastante tempo, vendedor de automóvel, só depois de muito tempo, eu comecei a fazer um trabalho mais profundo sobre o meu sistema de crença e comecei a perceber quanto tempo eu perdi sendo um vendedor médio, sendo que eu poderia ser muito melhor. Simplesmente porque as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus sentimentos de verdade me sabotavam. Eu me formei em economia, fui vender automóvel e muitas vezes os clientes que chegavam para mim, eu começava a querer meio que prestar uma consultoria para ele. Eu começava a pensar, poxa, mas se você comprar esse carro, você pagar esse juro, não vai ser bom, você vai deixar de fazer outra coisa, tudo. Mas em nenhum momento eu ainda não sabia que aquilo era eu que estava pensando. Ele não veio até mim por uma consultoria, ele veio até mim para comprar um carro. Tem uma história de uma vez que eu estava meio complicado minhas vendas, eu não estava conseguindo atingir minhas metas, meus objetivos. E foi então que eu comecei a aprofundar mais na hipnose. E no trabalho de hipnose eu consegui identificar algumas crenças. E logo em seguida, identificando aquilo, no outro dia eu comecei a monitorar meus pensamentos, que é essa ideia que eu quero trazer para você, que você comece a criticar esses pensamentos, comece a identificá-los. Eu comecei a perceber o seguinte, ligou uma senhora para mim logo de manhã e ela queria comprar um carro. E era um carro que estava sendo bem vendido naquele momento, tudo. Mas vou dar um exemplo, digamos agora nós estamos em 2021, digamos que o carro zero já tinha o modelo 2021, mas eu tinha ainda no pátio 2020. E era um modelo inferior porque tinha mudado algumas coisas, mas ele estava numa proposta muito boa. A pessoa ia fazer
uma excelente... Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Ana Paula. A pessoa ia fazer um excelente negócio se ela comprasse aquele carro em 2020, porque ela ia pagar uma taxa de juros menor, ia pagar em torno de 20 mil reais a menos no carro, ia ter praticamente a mesma estrutura, só com um modelo anterior, um design anterior. Só que depois de fazer o processo de hipnose e ter identificado minhas crenças, na hora que ela me ligou, veio o pensamento que eu tinha utilizado e não tinha percebido. Veio o pensamento, viu? Fale para ela desse carro, fale para ela porque é um excelente negócio. Ela vai fazer um excelente negócio, ela vai pagar menos juros, ela vai economizar dinheiro, ela vai ter um carro bom. Mas como eu tinha entrado no processo de hipnose, eu comecei a refutar esse pensamento. Olá, Vanderlei, seja bem-vindo. Aí eu comecei a refutar esse pensamento, comecei a brigar comigo mesmo e falei, tá, mas é ela que está me ligando. Logo, é ela que quer o carro, não eu. O carro é para ela, eu preciso saber dela qual que é o carro. Segurei, respirei fundo e falei, pois não, qual que é o carro que a senhora tem em mente? E ela falou, olha, eu estou procurando, mas eu quero um modelo top de linha 2021. Antes da hipnose eu teria pegado e falado para ela, não, ó, eu tenho esse aqui, eu já ia mudar o foco dela e eu ia acabar perdendo a venda. Mas como eu estava naquele momento processando os pensamentos, estava conseguindo brigar com os meus pensamentos, eu falei para mim mesmo, falei, opa, ela quer um carro da versão mais completa. Oi Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Se ela quer um carro da versão mais completa, então eu vou oferecer. Aí eu comecei a falar do design que mudou, tudo que mudou no carro, como que ele estava muito melhor, o nível de ruído, tudo o que tinha alterado, ficou um carro mais alto, era um carro que estava dentro dos valores do mercado, para os níveis de categoria dele, tinha muito mais itens de série e tudo mais. Resumindo, eu fiz uma venda muito maior, e não foi de 20 mil a mais, foi 40 mil reais a mais, comissão maior, a cliente ficou satisfeita, e eu, que não estava vendendo, comecei a perceber o porquê que eu não vendia. Porque eu estava monitorando as vendas com os meus clientes como se fosse um negócio bom para mim, porque eu queria ajudar ela. Mas ela não queria ser ajudada da minha maneira. Isso era uma crença minha, como economista, de que ela economizasse dinheiro. Mas ela estava no momento da vida onde ela queria comprar aquele carro. Fala, Lucas, tudo bem? Lucas, seja bem-vindo. Lucas, gerente da KNN, seja bem-vindo. Vamos fazer um treinamento lá na outra semana. Tá? E nesse sentido eu comecei a monitorar comigo mesmo as minhas crenças. Naquele mês eu atingi não só as metas, mas superei aquelas metas, nível de salário, tudo melhorou. Simplesmente porque eu aprendi a começar a monitorar, criticar, questionar esse padrão de pensamento. E é essa a ideia que eu quero para vocês hoje. Que você consiga mudar uma ideia do pensamento, questionar, já está ótimo. Falei aqui num exemplo meu da crença que eu tinha em relação a vender um produto. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de família, nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de espiritualidade. Tudo isso para cada um desses itens, talvez você tenha nesse momento passando por algum problema, alguma coisa, ansiedade, depressão, várias coisas que vêm muito da questão do pensamento, tudo isso passa pelo teu sistema de crença. E está tudo bem, todos nós temos isso, mas talvez chegou a hora, o momento de você começar a questionar, refutar esses pensamentos. Aí nós entramos nas causas. Nós falamos que a crença é diferente de um fato, demos alguns exemplos de frases que são crenças, falamos que as crenças vêm da nossa infância, mas as causas, já falei em outras lives, mas aqui eu vou dar uma reforçada. As causas do nosso sistema de crença vêm das figuras de autoridade, das histórias que nos contam, das emoções vividas que às vezes nos causam trauma, da repetição, aquela frase que é sempre repetida, dos filmes, séries, programas de TV, livros, entre outros. Vou falar sobre figura da autoridade. Imagine que, eu contei até isso num vídeo, imagine que chega para mim no consultório uma moça de uns 28 anos mais ou menos, ela chega para mim e fala, Saulo,
eu não sei, eu tenho um problema que eu tenho no meu armário várias roupas de várias cores, mas eu não consigo usar roupas que sejam de cores mais chamativas. Falei para ela, mas o que é uma cor chamativa para você? Tipo um vermelho, um rosa, algo nesse tipo. Falei, poxa, vamos investigar. Conversamos sobre várias coisas e no processo de hipnose, ela retorna a uma emoção onde ela tem mais ou menos 8 anos de idade. Isso tudo uma representação na mente, não retorna ao passado, retorna numa representação na mente que ela já nem lembrava mais. E ela está em cima da cama, pulando, eufórica, que ela tinha ganhado da mãe uma calça vermelha, nova. E ela pulando e olhando no espelho, falando, olha mãe, que legal, que bonito, e tal, e tal, e tal. E a mãe dela feliz, ela dançando, gritando. De repente abre a porta, ela olha o pai dela e ele fala para ela olha para ele e fala, olha pai, é minha calça nova que a mãe me deu. E ela muito feliz, naquele ápice da alegria, o pai dela fala, nossa, mas está ridícula, está igual uma palhaça. E ela na hora, semblante diminui, ela estava no ápice de uma alegria, o semblante diminui, ela começa a se ver no espelho como uma palhaça, ela tira aquela calça, ela guarda num canto no armário e fica triste. E ela esqueceu, ela era pequena, esqueceu, ficou. Mas ficou armazenado no subconsciente. Criou uma crença de que sempre que ela utilizava algo, uma roupa mais colorida, alguma coisa mais chamativa, ela se assemelharia a uma palhaça. E aí, logo ela passa a não usar. Aí faz todo o processo de hipnose, aí significa essa ideia dela da realidade e ela passa a ter uma vida normal. Porque teve um engajamento na figura da autoridade. Imagine que você está na mesa e toca o telefone e teu pai fala, eu não vou atender, é aquele vendedor chato, novamente, sempre está ligando, e você começa a entender que vender é chato, que vender não é tão bom. Mas ela também pode ser causada em nós pelas histórias. Tem uma que o Dr. Ribeiro conta, que eu acho muito interessante, que diz mais ou menos o seguinte, imagine que você tem seus 8 anos de idade e é um domingo. Tua mãe fala assim para você, filho, vista a tua melhor roupa que hoje nós vamos visitar um lugar. E você fica empolgado, é legal. E ela te leva, chegando lá, você chega, tem um altar mais alto, tem bastante de bancos, aquele lugar é muito grande. Você senta junto com a tua mãe, canta alguns hinos, ouve algumas coisas, e lá em cima tem uma figura que representa para você uma autoridade. E ele fala mais ou menos assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E você ouve aquilo, fica impressionado e deixa gravado aquilo. Saindo de lá, tua mãe fala, filho, vou te levar no lugar. Você empolgado vai... Chegando nesse lugar, você começa a ver um monte de animais. Todos aqueles animais, e você vê um que chama atenção, um grandão com 2 corcovas, bem grande, ele é enorme, chega perto e fala, mãe, que animal é esse? E tua mãe fala, esse é o camelo, filho. Você olha e fala, nossa, grande, né, mãe? E você fica com a imagem do camelo e com aquela mensagem. Você não vê a hora de chegar em casa, quando você chega em casa, você vai correndo, vai nos negócio de agulha da tua mãe, pega uma agulha e olha aquele fundo daquela agulha e se fala, nossa, jamais um camelo vai passar por aqui. Imagina, é mais fácil ele passar por aqui do que um rico entrar no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu não quero ser rico. E você esquece daquele pensamento. Aquele pensamento ficou, já foi, já passou, mas está lá, armazenado no teu subconsciente. E agora você já é adulto, e você começa a trabalhar, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ganhar mais dinheiro. E quando você começa a ver aqueles dinheiros, você começa a falar, poxa, mas eu estou ganhando mais ou menos, eu estou ficando rico. Você, opa, tudo isso inconsciente. Logo você já começa a gastar, já começa a comprar algumas coisas, já começa a dar o dinheiro para alguém, já começa... Você, quando percebe, se desfaz daquele dinheiro, porque você não quer ser rico, você quer entrar no reino de Deus. Mas você tinha apenas 8 anos de idade. E talvez naquele momento, aquela pessoa ou a tua mãe não percebeu que você assimilou daquela maneira e está tudo bem.
Mas o que eles não explicaram para você é que antigamente, lá em Jerusalém, os portões eram fechados após as 7 horas da noite, porque tinha muito perigo de assalto. E os mercadores iam chegando, mas se eles chegassem atrasados, aquele portão estava fechado. E agora? Olá, pessoal da KNN Idiomas, sejam bem-vindos. Vamos estar lá semana que vem junto lá, vamos fazer um treinamento lá. Quando os mercadores chegavam, o portão estava fechado, os camelos carregados, eles não podiam ficar para fora, senão tinha perigo de assalto. Mas tinha, de um lado, um portãozinho menor, chamado fundilho de agulha, fundo de agulha, e tem até os vídeos no YouTube que mostram esse portão, como que era, esse ferro que era chamado de agulha. Esse portão era pequeno. E para passar nesse portão, o camelo tinha que passar ajoelhado e sem as bagagens. E aí vem a metáfora de você passar humilhado, de você se rebaixar a isso, se humilhar, se ajoelhar e sem a bagagem material. Cria-se uma metáfora. Mas hoje, talvez você sabendo disso, você começa a ter uma ideia de, poxa, então quer dizer então que não é bem assim. Porque eu conheço rico honesto, rico desonesto, pobre honesto, pobre desonesto. Não é a riqueza em si que vai fazer com que você entre no reino de Deus. Eu acredito que se você tiver dinheiro, se você tiver prosperidade, você vai poder ajudar muito mais pessoas. Você vai poder encaminhar mais pessoas. E você vai fazer o teu propósito. Isso é uma das maneiras de você começar a ter uma outra visão, uma outra interpretação. Mas também nós temos as emoções, os traumas, como aquela da menina da calça vermelha, que também fica gravado. Ou talvez você era pequeno e estava indo em algum lugar, tua mãe levou você na praia e por um segundo ela virou as costas, você estava no rasinho, mas veio uma onda e te derrubou. E uma vez que ela te derrubou, você sentiu que você estava se afogando e você ficou com medo da água, até a tua mãe vir, parece que foi uma eternidade. Você era pequenininho, talvez tinha uns 4, 5 anos. E você começa a ter medo de água. Gerou um trauma. E agora adulto, você chega perto da água, você já fica com medo. Você já nem lembra mais o porquê. Mas é porque em algum momento você era ainda criança, você nem tinha noção que se você ficasse de pé, você não ia se afogar. Mas está lá. E hoje talvez seja o momento de você identificar. Ela também vem pela repetição. Nós falamos algumas frases, né? Comentamos que quanto mais repetidas essas frases, mais gravado fica no teu subconsciente e gera uma crença. Mas as crenças também vêm dos filmes que nós assistimos. Muitas vezes eu falo sobre hipnose, porque gera-se bastante mito e é normal, inclusive nas lives que eu falei sobre. Por que isso? Porque muitas vezes tinha um filme que falava de uma certa maneira, onde a pessoa manipulava a outra pessoa, os desenhos. Mas isso era da antiguidade, onde nem se conhecia direito como que funcionava a hipnose, nem tinha ideia que a ciência podia estar na hipnose, né? Mas ficou gravado. As séries de TV, eu não sei hoje quais séries você assiste, mas tem uma bem famosa que foi por muito tempo bem famosa. Eu me recordo do The Walking Dead, do Game of Thrones. Quantos de vocês não assistiram essas séries e quantas pessoas não começaram a comprar um kit zumbi, começaram a comprar mais facas, machadinhas, arco e flecha, porque de tanto assistir aquilo começaram a assimilar que aquilo era legal, que era um hobby. Quantas pessoas não começaram a consumir mais vinho só porque assistiam muitas vezes o Game of Thrones e vinham recorrentes? Todas essas coisas, aí entra naquilo que eu falei para você, você acredita que a roupa que você usa, o carro que você anda, os costumes que você tem, vêm de você? Nem sempre. Muitas das vezes tem manipulações de mídia, de muitas outras coisas que fazem ficar a nível do teu subconsciente. Os livros também. Logo, se você entende que as figuras da autoridade, as histórias que te contaram, as emoções que você viveu, a repetição, os filmes, séries,
Tudo isso forma o teu sistema de crença. Agora você já sabe e você pode, a partir de agora, decidir o que você pode continuar utilizando das figuras de autoridade. Eu recordo da primeira vez que minha mãe me levou na escola. Eu lembro até hoje, eu olhando na janela, ela ficou me olhando na janela. Eu, apreensivo, no meu primeiro dia de escola. Semana que vem eu tenho um treinamento com o pessoal da KNN Idiomas. Minha mãe não está aqui para pegar pela minha mão e me levar. Porque naquele momento lá, quando eu era criança, foi útil. Hoje não precisa mais. Assim como nossos pais falavam para nós, filho, cuidado ao atravessar a rua. Porque pega na minha mão para atravessar a rua. Hoje, você não precisa esperar teu pai para você atravessar a rua. Pelo contrário, hoje eu levo minha filha, né? E falo a mesma coisa para ela. Por que eu estou dizendo isso? Se você não precisa mais que a tua mãe te leve nos lugares, se você não precisa mais que ela pegue na tua mão para você atravessar a rua, por que ainda você continua com algumas crenças, algumas frases repetidas, algumas coisas que ela falou ou que eles falaram, e está tudo bem, não foi a intenção deles de prejudicar nada, mas por que não está na hora de você dar uma olhada, uma repaginada nesse teu sistema de crenças? É essa que é a ideia. Através dessa live, através de um treinamento, através da hipnose clínica, você começar a ver esse padrão e identificar por que você não está conseguindo atingir certos objetivos, por que você não consegue melhorar o teu desempenho. Será que não é porque ainda tem alguma coisa que está te bloqueando? Está no subconsciente, porque ele já passou pelo teu consciente. E agora é a hora de você começar a perceber esse padrão. É uma hora de começar a revisar as histórias que te contaram. Foram úteis naquele momento. Será que agora ainda é? As repetições. E sendo assim, você começa a perceber e a assistir novos filmes, ver novas séries, novos programas e novos livros. Se eu falar para você de dinheiro, um livro interessante, Segredos da Mente Milionária, vai quebrar muitos sistemas de crenças, de coisas que nós aprendemos e que nossos pais fizeram com a melhor das intenções, mas que hoje talvez não sejam mais necessárias. Quem pensa enriquece, também vai trabalhar direto no teu sistema de crença de prosperidade. Vai te ajudar a você ter mais amigos, melhorar teus relacionamentos, como lidar com pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Vai trabalhar diretamente nas tuas crenças, nos relacionamentos. E mais pro finalzinho nós vamos falar sobre as 7 mentiras do sucesso, do Tony Robbins, onde fala também sobre crenças, também vai te ajudar. Tudo isso ajuda você a aprender a questionar um pouco mais esse teu sistema de crença. Não necessariamente você precisa ler todos. Se você assistir as outras lives que eu fiz, você acompanhar alguns vídeos, você já vai ter bastante base de tudo isso aqui, tá? Sempre é bom avaliar esse pensamento, se é teu ou se foi implantado, se ele te direciona ou te afasta dos teus objetivos. O outro tópico que nós tínhamos falado é a percepção, porque você vai perceber dessa realidade aquilo que é o teu sistema de crença. Como assim? Uma percepção é igual a decisão que você vai tomar, que é igual às ações, atitudes que você vai ter. Ou seja, eu vou perceber aquilo que o meu subconsciente está trazendo. Se eu acredito que nesse momento o mercado está ruim, talvez eu não saia prospectar, eu não faça um novo vídeo, eu não crio um novo produto, porque a minha percepção é de que o mercado é ruim. Se eu achar que relacionamento é difícil, talvez eu fique limitado e comece a perceber só as coisas onde os relacionamentos não dão certo, né? E esses pensamentos são todos nível inconsciente. Quando você tem um pensamento, um exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou competente, eu não mereço, né? São as crenças de merecimento, né? Não só merecimento material, espiritual.
E se eu tenho essa percepção, também vai começar a funcionar minha seleção, o sistema de seleção. Nosso cérebro tem um chamado sistema de ativação reticular. O que é isso? Cientistas dizem que nós estamos tendo milhares de pensamentos e funcionalidades ao mesmo tempo. Ou seja, segundo eles, você consegue monitorar apenas de 5 a 7 coisas, nível consciente. Você sabe que está me ouvindo, que está me vendo, sabe onde está, talvez sabe o que vai fazer depois e sabe o que fez antes, talvez. Mas nesse momento, tem uma inteligência, tua mente está monitorando teus batimentos cardíacos, está correndo sangue pelo teu pé esquerdo, pelo teu pé direito. A todo momento estava acontecendo isso. Tuas células estão sendo multiplicadas, você está respirando, está decidindo se precisa lubrificar ou não teu olho, está crescendo teu cabelo, está crescendo tua barba. São milhares de informações monitoradas pelo teu subconsciente ao mesmo tempo. Se ele viesse por teu consciente, você ficava louco, era muita coisa para cuidar ao mesmo tempo, você não ia dar conta. Por isso que você mantém em torno de 5 a 7. Todo o resto é armazenado em blocos e só traz para você um pensamento que vai te dar uma decisão do que você vai fazer. E é por isso que fica tudo no subconsciente, teu sistema de crença, tudo que você acredita fica lá, porque fica mais fácil para o cérebro, senão ele não dá conta, né? Então a todo momento vem um pensamento, 2 pensamentos que vai trazer para você um sentimento. Sempre que você quiser saber, poxa, mas o que eu estou pensando que está me incomodando, veja o que você está sentindo. Está se sentindo bem? Está se sentindo tranquilo? Quer dizer que o teu pensamento está congruente, tá bom. Está se sentindo ruim, está com medo, está com receio, está com ansiedade? Quer dizer que o teu pensamento não está tão legal. Imagine que a realidade é igual a um elefante. Imagine que coloco você e mais várias pessoas com uma venda bem escura nos olhos, numa sala totalmente escura e tem um enorme elefante. E você começa a apalpar esse elefante. E eu pergunto para você, qual que é a realidade desse elefante? E talvez você está pegando lá um rabo do elefante e vai falar, não, aqui é um rabo. Porque essa é a tua realidade. Você sabe que é um rabo, mas você não sabe que é um elefante, porque você está pegando apenas ali. A realidade que nós percebemos é mais ou menos nesse sentido, é apenas uma metáfora. Quando você perceba como que o teu sistema de seleção está funcionando, vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro, e agora você escolheu o modelo do carro. Automaticamente você começa a ver esse carro, então, nossa, mas todo mundo está comprando esse carro, você começa a ver. Não está vendo agora um Fusca azul, mas se eu falar, você prestar atenção, você vai começar a focar que existem vários Fuscas, porque você selecionou, é o sistema de seleção do teu cérebro, agora está com foco no Fusca. É igual um exemplo, quando a Grazi estava grávida, ela estava grávida, eu comecei a ver todo mundo, toda mulher grávida, depois a Gabriela nasceu, eu falei, putz, mas todo mundo tem uma criança pequena, simplesmente porque o meu mecanismo de seleção estava fazendo com que eu percebesse aquilo que era meu foco naquele momento. Falamos do que o cérebro recebe milhares de informações por segundo, falamos da percepção e falamos da seleção, agora vamos falar da defesa da crença, ou seja, dado tudo esse arcabouço teórico, você tem uma defesa dessas crenças. Então nós acabamos nos tornando fanáticos por aquilo que nós acreditamos, nós começamos a defender aquilo. Eu falei das coisas que na verdade quebram a conexão, né? Quando eu falo de política, futebol e religião, perceba que já causa um afastamento tal, porque você acaba sendo fanático por aquilo que você acredita. Tá tudo bem, tá? Mas tudo aquilo que você acredita você acaba defendendo. Essa é uma outra maneira. Tudo que eu falei aqui, se teve alguma coisa que deu aquela beliscadinha em você, mas não é bem assim, é uma defesa, porque você acredita de uma maneira diferente. E a princípio está tudo bem, tá? Aprendemos que você percebe na realidade aquilo que interessa, que está congruente com você, congruente com o teu sistema de crença. E você foca automaticamente, é um processo inconsciente, e vai procurar defender, tá? Então, você desenvolvendo o teu observador, percebendo o teu padrão de pensamento, fica mais fácil de monitorar. Foi o que eu fiz na venda do carro, que eu não estava conseguindo vender.
Sendo assim, você vai começar a atrair para você tudo o que acontece com você hoje, tá? Tudo que está acontecendo com você, em grande maioria das coisas, que depende de você, se você está gostando do resultado que você tem ou não, você que é o responsável, tá? Você está atraindo para você, porque você tem um padrão de pensamento que está te gerando um sentimento, que está te gerando uma atitude, que vai te gerar um resultado. Logo, é você que atraiu para você. E o que está acontecendo agora com você é um feedback. Você está bom? Joia, continue assim, alimente mais, veja o que está fazendo certo. Mas se não está bom, precisa melhorar, veja o que você está pensando, o que você está falando para você mesmo. Que aí você já vai começar a perceber. Você vai atrair para você as coisas que você está pensando. E aí é mais ou menos o que a gente pode falar daquela questão da lei da atração. Mas você vai atrair para você não o que você pensa em um segundo. Porque eu consigo fazer com que você mude o seu pensamento agora, quer ver? Não precisa nem imaginar um elefante branco. Não precisa pintar ele com bolinha laranja. O que você pensou? Pensou em elefante branco. Mas não apareceu um elefante branco na tua sala. Imaginou? Você pensar no elefante, ele aparecer na tua sala e já começar a fazer aquele cocôzão e já quebrar os teus móveis? Não é assim que funciona. Fala, Zé, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e vamos marcar a live. Eu entro em contato com vocês, dá tudo certo na semana que vem. Por que isso? Eu falei até na chamada de vídeo que eu fiz antes que você vai atrair para você aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas não o que você acredita 1 minuto, 4 minutos, um dia. É aquilo que você alimenta. Um dia, uma semana, um ano, 10 anos. Porque quanto mais você vai pensando, mais você vai atraindo, porque você vai colocando o teu sistema de seleção, a tua percepção, tudo na direção deste sentido. Eu comentei com o Lucas da KNN, nós estivemos conversando, da KNN Idiomas aqui de Guaratuba. Comentei com ele, imagine, eu estou agora em Guaratuba. Eu não sei onde você está, de onde você está me vendo. Tem alguns de Guaratuba, tem alguns de fora. Mas imagine que da onde você estiver, você quer ir para Curitiba. E eu vou sair aqui de Guaratuba e vou para Curitiba. Beleza, eu sei o caminho que eu quero chegar, certo? Logo, eu posso ir aqui por Garuva ou eu posso ir lá por Paranaguá. Se eu for aqui por Garuva e estiver interditado, eu retorno e posso ir lá por Paranaguá. Mas por que eu pude mensurar minha rota e mudar minha rota? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Por isso que cada 10 livros, eu citei alguns aqui, mas cada 10 ou mais livros de desenvolvimento pessoal fala que você precisa ter um objetivo. Que as pessoas prósperas têm objetivo para tudo. É por isso. Porque como que você vai mensurar algo que você não sabe, que você não tem? Quando você coloca o objetivo, eu quero ir para Curitiba, eu sei o caminho. Eu posso colocar e traçar a melhor rota. Pode acontecer imprevisto do caminho, não tem problema. Mas eu sei aonde eu quero ir, eu sei por onde eu tenho que ir. Se eu não falo assim, eu vou sair e não sei para onde que eu vou. Eu não sei o que vai aparecer, o que vai aparecer de bom ou de ruim no caminho. Eu nem sei onde que eu vou chegar, talvez eu não chegue em lugar nenhum. Você só vai conseguir saber se as suas crenças são boas ou ruins para você quanto mais específico você tiver objetivos. E para tudo, para relacionamentos, para trabalho, para lazer, para tudo, para espiritualidade, porque quanto mais objetivos você tiver, você vai saber mensurar. Eu quero ir para Curitiba, mas se eu saio, eu vou decidir se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de bicicleta, se eu vou a pé. Eu vou trabalhando nessas decisões, mas eu sei onde eu quero chegar. Você vem um pensamento para mim, não, mas não vá para Curitiba, mas o meu objetivo é Curitiba. Então eu olho, esse pensamento não é congruente com o meu objetivo, logo ele não serve. É essa que é a ideia, tá?
Então você vai atrair para você as coisas que você está pensando, que você foca, tá? Isso era o que eu queria falar a respeito das crenças. É claro, tem muito mais para se falar, mas eu vou encerrar hoje aqui com o que o Tony Robbins fala nesse livro, O Poder Sem Limites. E ele comenta o seguinte: as 7 mentiras do sucesso. Porque tudo que eu fiz agora, eu estava construindo um pensamento. Era essa que é a ideia. E agora eu vou desconstruir para você entender. Tudo, praticamente tudo que você acredita, que você tem como verdade para você, não é real. Porque, como já falamos, a realidade é uma interpretação de cada ser humano. Visual, auditivo e sinestésico. E nós somos limitados. Nosso visual é limitado, o nosso auditivo é limitado, nosso sinestésico é limitado. Nós temos mais o nosso sistema de crença que faz nós ter uma percepção sobre a seleção, sobre a percepção da realidade, que foi o que nós falamos. Tudo isso. Mas por que isso? As 7 mentiras do sucesso. Porque você pode concordar comigo que se tudo é uma percepção da realidade, logo aquilo que eu acredito e está me prejudicando não é real. Então eu posso escolher no que eu acredito. É isso que o Tony Robbins diz. Da primeira crença que ele disse que é bom você ter. Tudo acontece por uma razão e um fim. E isso nos serve. Quando você tem essa crença para você, tudo acontece porque tem que acontecer, isso me basta. Você para de encontrar culpados. Você para de criticar aquilo. E você simplesmente fala, aconteceu porque tinha que acontecer. Levanta, sacode a poeira e começa a andar. Você para de perder tempo querendo se justificar. Essa que é a ideia. Essa é uma crença importante para você ter. Mais uma crença. Não há essa coisa chamada fracasso. Só há resultados. Por que isso? Se não há fracasso, eu começo a acreditar, eu acredito nisso, só tem resultado. Porque se eu fiz essa live, uma pessoa assistiu, eu aprendi mais, eu falei mais, e é isso que para mim importa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Marta. Eu decidi acreditar nisso agora, entendeu? Então, não há fracasso, tudo é resultado. Então, se eu começo a ver aquilo que foi um erro, aquele tombo ou aquilo que me atrapalhou como resultado, eu tiro como aprendizado. Eu sempre digo, é uma outra crença, isso é uma crença minha, que há 2 maneiras de você aprender. Você pode seguir aquele caminho, passar por aquilo e aprender, ou você pode simplesmente conversar com alguém que já passou por aquilo e entender dela como que é aquele caminho, o que precisa fazer. São os conselhos. Eu sempre tive ótimos conselhos. Hoje eu estou no estado que eu estou hoje, no estado atual, tanto de família, de prosperidade, porque eu recebi excelentes conselhos. E eu vou até quebrar um pouquinho a pauta aqui, que eu lembrei de e volto a falar. Não tem problema nenhum, não estou dizendo que tem que ser assim para você, estou dizendo que isso funcionou comigo, tá? Eu trabalhava num restaurante da Márcia Córdova, Albert Córdova, um dos melhores patrões que eu já tive, são para mim uma referência de família, de prosperidade, de espiritualidade. E lá tinha a avó Zumira. A avó Zumira também é uma excelente pessoa, uma pessoa de uma humildade que eu não conhecia igual. E ela era dona de todo o estabelecimento. E eu recordo que eu era garçom, e eu estava pensando em casar, tinha conhecido a Grazi lá, inclusive. Aquele restaurante foi um divisor de águas para mim na minha vida, me ajudou muito. E eu consegui fazer ali umas extras e um acordo que tinha um dinheirinho. E eu cheguei para a avó Zumira e falei, eu nunca me esqueço, essa foi uma das primeiras coisas. Eu estava já cursando economia e tal, tinha uma noção de economia. Cheguei para ela e falei, vó, todos nós chamávamos ela de vó, chamamos ainda. E falei assim, viu, eu estou querendo fazer algo, mas eu quero um conselho. E ela, não, senta aí, vamos conversar.
Falei, vó, tô trabalhando bastante, trabalho de domingo a domingo, tô estudando, tá difícil para mim ficar pegando ônibus, andando a pé e tal, e tava bem cansado, eu tinha um problema na perna esquerda, tinha que fazer cirurgia e tal. Falei, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um carro. Na época não seria um carro, seria um carro bem baratinho e tal, né? Porque daí depois desse carro eu trabalho um pouco, junto mais dinheiro, eu vou comprar um terreno. E ela falou assim para mim, falou, filho, eu te quero bem, eu tô vendo aí teu esforço, que você está correndo atrás, tanto é que eu tenho até as fotos que eu postei ali, e eu pesava acho que 53 quilos, porque eu não parava, eu trabalhava demais mesmo, eu tinha vários objetivos ali, e sempre fui muito focado nisso. E ela falou assim para mim, mas você ainda é novo, e você aguenta dar mais no sacrifício, guarda um pouco mais esse dinheiro e compra um terreno. Porque se você comprar o carro, você não vai comprar um terreno. Você vai começar a ter mais gasto, você vai desviar do seu objetivo. E eu olhei e falei, poxa, não vai ser fácil, mas ela está falando e eu considerava muito ela, muito sábia. Então é isso que eu vou fazer. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Daquela semana em diante, porque aí quando você tem uma decisão, as coisas aparecem, aí que você atrai, porque você está focado. Com aquele dinheiro que ainda não dava um terreno, eu comecei a procurar, eu e a Grazi, e a gente encontrou um terreno que era mais caro, era o dobro daquilo, mas fomos conversar com o proprietário, consegui entrar em acordo e ele parcelou o resto para mim. E hoje esse terreno foi o melhor investimento que nós fizemos na nossa vida, tem a minha casa e tal, vale muito mais. Não quero dizer assim, eu tenho isso, eu faço isso, não é isso. Quero que você fique com o conceito, com a ideia de que você pode passar por aquilo, sofrer aquilo, ou você pode conversar com alguém que seja uma referência, que você saiba que tem uma sabedoria, que já passou por aquilo. E aí você não sofre. E eu fiz isso várias vezes. As melhores decisões que eu tomei, eu não precisei sofrer. Eu soube receber um conselho. Essa é uma outra crença, tá? Mas voltando aqui do Tony Robbins, vamos para a terceira. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Ou seja, aconteceu, está no teu vínculo, no teu convívio, assumir a responsabilidade, para de culpar os outros, para de se culpar, para de querer arrumar e falar, pronto, aconteceu, vamos ver como que nós precisamos saber. Você não tem que ficar entendendo tal, aconteceu, o que eu posso fazer daqui para frente? Porque tem muitas coisas que nós sofremos e que não cabe a nós. O que cabe a você é pouquíssimas coisas. Você talvez pode levantar de manhã e decidir se vai escovar os dentes ou não, se vai tomar café ou não, se vai comer uma torrada, um pão, se você vai de carro, se vai a pé, se vai de ônibus, se vai levar o guarda-chuva ou não. Mas você não pode decidir se vai chover, se vai esfriar, você não pode decidir se a bolsa de Nova York vai quebrar, você não pode decidir se o Bolsonaro vai levantar num dia bom ou não, entendeu? Não sofra por isso, sofra por aquilo que você pode controlar. E o que aconteceu ao teu redor que é do teu controle, assuma e bola para frente. Essa que é a ideia. Quarto, não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Eu tinha essa crença de que eu tinha que saber muita coisa, eu tinha que saber o todo, e ainda sofro com isso. Porque para eu falar sobre um assunto, eu ficava, às vezes, teve uma vez eu era professor num cursinho, e eu tinha que dar uma aula de 1 hora no sábado, e eu passava 3 dias preparando a aula. Minha esposa falava, Saulo, mas a gente não compensa, você perde muito tempo e tal. Eu falava, não, é porque eu quero preparar esse assunto e tal. Mas não precisa você saber o todo, você precisa ter ideia, você precisa saber fazer a diferença, saber passar isso para a pessoa. E você vai aprendendo no caminho, porque senão você não age. Você nunca vai estar pronto, você nunca vai estar perfeito. Essa é uma outra crença. Vamos para... acho que eu pulei aqui a quinta crença. As pessoas são os seus maiores recursos, isso é importantíssimo. Não há nada melhor do que as pessoas. E tudo aquilo que implica na outra pessoa é muito forte em você. Perceba o que o teu sistema de crença está dizendo. Tudo que implica em você da outra pessoa, tome cuidado. Um livro interessante que eu já comentei, vou comentar de novo para você trabalhar sobre isso, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um divisor de águas aí na questão de relacionamento. Tá? Que você também precisa entender o seguinte, você nunca vai convencer uma pessoa.
Eu não vou convencer você de que essas crenças são boas. Eu não vou convencer você de comprar o meu produto, mas eu posso fazer que essa ideia seja tua. É essa que é a ideia. Quando você aprende a criar na tua comunicação, na tua argumentação, que a ideia é da pessoa, e nós já falamos como é possível de você criar crenças, histórias, figuras de autoridade, repetição, livros, filmes, tudo isso pode criar uma ideia na outra pessoa, tá? E aí nós vamos para a sexta. Trabalho é prazer. Se você não é feliz no que você faz, tem duas possibilidades. E eu enfrentei isso. Trabalhei mais de 10 anos vendendo automóvel e era um pouco frustrado depois que eu fui descobrir que eu tinha muitas crenças de venda. Eu não me achava um bom vendedor, eu achava que vender era muito difícil e eu não me estressava, inclusive passei um ápice de ansiedade, tive que ir tomar um soro lá e tal, no posto. E foi aí que eu decidi que não queria mais e acabei saindo do ramo de vendas e depois eu vi que sentia falta. E só depois eu fui entender que o problema não era o trabalho que não me dava prazer, mas eram as crenças, era aquilo que eu acreditava que não fazia eu ter o máximo potencial. E aí eu já estava em outra área, mas hoje eu aprendo a utilizar isso. Então, se o teu trabalho não te dá prazer, tu tem duas possibilidades. Ou você percebe quais crenças que estão te incomodando e você muda isso, ou você muda de emprego. Ah, Saulo, mas eu não quero descobrir minhas crenças e eu não quero mudar de emprego, então eu sofro. Então aí não depende de mim aí mais, né? Essa que é a ideia. Sétima crença: não há sucesso permanente sem confiança. Isso é bem verdade. Nós temos muitas crenças que nos limitam, né? Crenças, senso de inferioridade, de não merecimento, tudo isso afeta. E se você não trabalhar isso, você não vai conseguir melhorar seu desempenho, tá? Quero agradecer de coração pela presença de todos vocês aí. Quero desejar aí que Deus abençoe todos, abençoe a família de vocês, principalmente nesses momentos que nós temos passado. Essa semana, inclusive, perdi alguns amigos e é um momento que a gente tem passado que é bem complicado. E quero desejar que Deus abençoe e proteja a família de todos vocês. Vamos continuar com os cuidados, continuar usando máscara, continuar com a higiene das mãos, continuar evitando lugares movimentados, fazer a nossa parte na medida do possível, que, se Deus quiser, tudo em breve vai estar tudo certo, tá bom? Um forte abraço, obrigado de coração pela participação de todos. Quero desejar o melhor aí para todos também que forem assistir essa live depois. E tem meus canais, mande suas perguntas, compartilhe esse vídeo, curta e eu vou ficar muito feliz. Forte abraço e até a próxima live.